Ok, pessoal, já voltamos. Já a doutora Maristela, ela já chegou, já está no estúdio, já está na poltrona, já está preparadíssima. E a gente já vai conversar com ela sobre um assunto tão relevante que é o momento que a gente está vivendo. Bom, outra vez, perdão, outra vez. Temos que falar disso. Perdão, tá, gente? É aquela história de sempre, né? Mas eu acabei de comer aqui um quibe no intervalo dos salgadinhos do Davi. Eu estava ouvindo uma vez o José Carlos Araújo narrando um jogo e ele teve uma crise de soluço narrando futebol. E quem que narrar foi o Washington Rodrigues. E ficou muito engraçado, porque o Washington Rodrigues ele é comentarista, né? E ele ficou narrando, porque o Zé Carlos Araújo não parava o soluço dele. Igual estou eu aqui. Eu comi um quibe, a farinhazinha do quibe ficou, né? Mas eu estava bebendo um pouco de Coca-Cola, que eu nem posso. Mas bebi um pouco, né? E aí ficou. Bom, vamos lá. Deixa eu falar com vocês do Sempre Gás. Super Gás Brás. Põe aí. Pior que eu pedi um comercial grande, hein? Sempre Gás, está aí na tela, hein? Sempre Gás já é uma realidade. Você tem a balança que vai ficar na sua casa, não vai te custar nada, você vai pedir ao Super Gás Brás, você só tem que ter uma boa internet. Tendo internet boa, a balança vai funcionar bem. O gás acabou, ou está acabando, você já sabe como fazer, porque o Sempre Gás vai chegar na sua casa e vai entregar o gás na sua casa. Sempre Gás, tecnologia nova. E vai descontar o que ficou no fundo do botijão. 2, 3 quilos, na próxima fatura você já não paga mais. Bem, minha gente, como eu já falei, desde a abertura do programa, o momento que a gente está vivendo, as dificuldades que a gente está enfrentando, tudo que nós estamos passando, e não importa a idade, não importa a idade, está atingindo a todos nós. Não importa a condição social, está atingindo a todos nós. Nós estamos ficando doentes com isso. Um ano de crise, um ano de pandemia, um ano de ambulâncias, um ano da gente falando que a UPA está lotada, um ano da gente falando que as pessoas estão morrendo. O que está acontecendo lá dentro com a gente, com a nossa mente, com o nosso coração, com o nosso dia a dia? Doutora Maristela, a resposta é sua. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você na TV Diário. E estamos doentes, sim. Estamos doentes mentalmente, fisicamente, porque fomos pegos de surpresa, né? Essa pandemia que iria durar, que na verdade não estava previsto, né? Porque a que tivemos foi em 19, que teve, não foi isso? Que teve aquela pandemia. Nunca se viveu. Eu, pelo menos, não vivi, porque eu vou fazer 60 ainda, então... Não, nunca vivemos isso. Nunca vivemos isso. Então, a gente não sabe como lidar com isso. Foi no século passado, no século retrasado, né? E aí, sim. E aí, agora, somos assolados aí por essa pandemia, e que, num primeiro momento, nos isolou, nos fechou dentro de casa, literalmente, e como se tirasse o nosso chão. Muitas pessoas narram no consultório que é exatamente isso. Tiramos o chão, a liberdade de ir e vir. Bom, minha gente, hoje o distanciamento já está maior. A Maristela está sem máscara, chegou aqui de máscara, naturalmente, mas a gente está mantendo aqui, aumentou ainda mais o distanciamento. Era 1,5 m, agora já tem mais de 2 metros, que a gente tenta seguir o protocolo. Normalmente eu ficaria no meu banco, que é o protocolo nosso aqui, mas realmente hoje eu estou cansado pra caramba. Tá? A manhã inteira, eu andei muito a manhã inteira, depois fiquei um tempo enorme sentado, mas mesmo assim eu estou cansado. Então vamos à luta, vamos embora. Maristela, esse momento que a gente está vivendo, vamos começar com as crianças. 4, 5, 6 anos, nessa faixa. Aquela criança que saía de casa para a creche, ou para a escola, grupo escolar, ou colégio particular, essas crianças deixaram de ir às escolas, deixaram de fazer o social com seus colegas,
Deixaram de fazer a merenda escolar, que é um negócio que às vezes é gostoso, a hora da merenda. Enfim, perderam tudo isso e estão sendo mantidas dentro de casa. O que pode estar acontecendo com essas crianças? Essas crianças terão um reflexo muito grande, não só as crianças, como todos nós. Estão falando assim, a segunda onda pode vir uma terceira onda. Quando tudo isso acabar, a onda que vai nos atacar é a onda com problemas mentais, com doenças mentais, porque nós todos estamos sendo atingidos, de crianças, adolescentes, adultos, meia-idade e os idosos. As crianças estavam acostumadas a brincar, o toque, aquela coisa de um puxar o outro, puxar a camisa, brincar. Isso. Sociabilizar. Estavam acostumadas a brincar, ver os coleguinhas. Eu já soube de casos de crianças que, assistindo a aula EAD, né, tiveram problemas de febre emocional, por estar sentindo falta da escola. Isso está refletindo nas crianças. Elas estão, algumas mais depressivas e outras mais agressivas. E como tratá-las? Precisamos de ajuda psicológica. Muitas crianças hoje estão indo para os consultórios porque os pais não estão dando conta. Porque, na verdade, tinha assim, uma rotina. Mesmo que a mãe não trabalhasse, ela estivesse em casa, essa criança tinha uma rotina. Tinha uma rotina de brincar, tinha uma rotina de sair para estudar, tinha a rotina de fazer a tarefa em casa, do lanche, do jantar, do ir dormir. E hoje, todos nós perdemos a rotina, inclusive eles. E, de uma hora para outra, mudou-se toda a história. Adultos já estão acostumados com esse mundo de ensino à distância. A criança, não. É como você prender um passarinho na gaiola e querer que ele cante para você. É um sofrimento para ele. Ele canta? Canta, mas dói. Eu não sei se ele canta ou se ele chora. Mas ele faz um som. A criança é assim também. Ela vai chamar a atenção de alguma forma. Ou ela fica mais tensa, mais quieta, começa a ter uma melancolia, uma tristeza. Atenção aí, tá, pessoal? Olha os sinais, os sintomas. A criança vai se fechando. Às vezes é uma criança sorridente, brincalhona, que pula muito em casa, e, de repente, ela vai ficando quietinha, e isso faz muito mal. E as pessoas não estão percebendo, sabe por quê? Muitas vezes os pais, ou então quem está cuidando dessa criança, os avós, tios, não importa, eles estão no afazer do dia a dia, eles estão com a correria porque a rotina da casa mudou. E, às vezes, eles não estão percebendo que essa criança mudou o comportamento. Agora, também tem aquelas que estão colocando essa ansiedade, essa angústia de mudar tudo em forma de agressividade. E os pais não estão sabendo lidar. Tá, mas veja bem, a gente está falando de uma maneira geral. Nós temos alguns problemas. Nós temos um problema sério no Brasil, que é a condição social. Tá? Então, nós temos pais que vão entender, ou que já estão aprendendo, e que vão poder conduzir essa criança por um profissional. Tá? Mas e as pessoas que não têm essa condição e não têm esse conhecimento? E que estão nos vendo agora e podem falar, é verdade, meu filho está ficando agressivo, e eu estou respondendo porque eu estou dando chinelada nele, eu estou botando ele de castigo, porque essas pessoas não têm um entendimento ainda do que está acontecendo, dessa mudança que o seu filho está passando. Como conduzir aquelas pessoas que nem têm condições social para isso? Olha só. Financeiras. Não é que ela não está sabendo lidar, ela também está sendo impactada com essa... Exatamente. Com a pandemia, né? Não só a criança, mas os pais, os avós, todo mundo está sendo impactado, eu, você, nós todos tivemos que alterar a nossa forma de trabalho, nós tivemos que alterar a nossa forma de vida. No ano passado, eu, como outros profissionais, nós tivemos que atender online. E para aquele que está acostumado presencial, foi bastante desafiador, mas a gente conseguiu. A gente sempre recomenda, eu não atendo crianças, eu atendo adolescentes, mas a gente sempre recomenda os pais que têm crianças, os pais que eu atendo que têm crianças, que tente manter a rotina mais próxima do que era. É importante que se mantenha, porque quando tudo isso passar, a gente vai voltar para a nossa rotina. Fala-se de novo normal, mas para mim novo normal não existe.
Normal é normal, novo é novo, mas nós vamos ter que criar um novo, vamos ter que mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. E assim também com as crianças. Então, manter essas crianças com uma rotina mais próxima do que elas tinham, ajuda a trabalhar a ansiedade dessa criança. E ter também momentos de lazer. Ah, mas como que eu vou ter lazer se eu não posso sair de casa? Criar jogos, não ficar só entregando. É muito fácil entregar o celular na mão da criança. Eu ia levantar o celular para isso. Exatamente. O celular? Não. Já tem aí muitos estudos que dizem que a gente fica até mais ansioso por ficar muito tempo, porque a gente não tem... chega um momento que você não tem mais o que fazer, as pessoas ficam com insônia e buscam o recurso do celular. Só que ficam lendo coisas que acabam gerando mais ansiedade. Tá? A ansiedade, muita gente vê como ruim. Não é ruim. A ansiedade funcional, ela é boa. É ela que te joga a fazer coisas novas. Por exemplo, eu vou criar um quadro no programa. Então, isso é uma ansiedade boa que vai te gerar, você vai pensar, vai elaborar como é que vai ser, eu quero que seja assim, não vão ter mais as poltronas, vai ser de outra forma. É uma ansiedade boa, ansiedade funcional. Agora, ela passa a ser uma patologia, um transtorno, quando ela começa a te fazer mal. E aí a gente tem que entender que a ansiedade, ela não é a causa, ela é a consequência. Por isso que tem que buscar ajuda para entender a causa. É claro que hoje a gente está num mundo onde, na verdade, o mundo parou por conta da pandemia. Então, o mundo está doente, não só pelo Covid, e por todas as doenças que desencadeiam. E aí, o que eu faço com essa criança? Como é que eu vou segurar essa criança dentro de casa? Vamos recordar quando a gente era menor, que a gente não tinha celular e que nós brincávamos de outras tantas coisas? Eu sempre recomendo, crie brinquedos, deixe a criatividade dessa criança aflorar, que ela sugira a você também qual brincadeira fazer. E esse momento ser um momento de sociabilização da família. Porque senão fica aquela coisa, entra e sai, outro estressado, e não dá atenção para a criança. E ela vai gritar, ela vai espernear, justamente porque ela quer chamar a atenção. Eu tenho aqui um comentário da Isabel, e depois só me confirme, Isabel, porque a foto que eu estou vendo aqui da Isabel, parece que é a Isabel do Rotary. Se for, confirma aí para a gente, porque o óculos aqui não está dando. Isabel Costa, ela mesmo. Se até os adultos estão adoecendo, imagine as nossas crianças e adolescentes, que têm culturalmente um ritmo diferente, não tão enquadrados quanto nós, os adultos. E ela faz a pergunta, ela coloca como pergunta, não tão enquadrados como nós, adultos? Exatamente isso que eu estou falando. As crianças, por ser diferenciado, né, elas são tão diferenciadas, a gente não conseguiu elaborar. Tá? Adulto também não. Haja visto o que as pesquisas dizem, né? No ano de 2019, nós tínhamos adultos, o grande número de adultos, né? Um número menor de crianças, nós tínhamos 9,3% de pessoas ansiosas no Brasil. Agora, esse número mudou. Muito, 23%. Tá? E a Universidade de Ohio, na Flórida, ela fez uma pesquisa com 13 mil pessoas em vários países. E nós, infelizmente, somos um dos países líderes com problemas de depressão e ansiedade. Mas o americano também deve ser muito, né? Sim, sim. Nós estamos lá, junto com eles, pau a pau. Por quê? É o tipo de vida que nós tínhamos e que hoje foi cerceado tudo isso. Então, a ansiedade ela vem com 63% e a depressão 59% nas pessoas pesquisadas. No Brasil foi feita pesquisa em torno de 1.000 pessoas. Agora, por exemplo, Mastela, a gente vai viver agora, começando hoje, o que eles estão chamando de feriadão, que na realidade não vai ser, né? Feriadão, pô, imagina 10 dias de feriadão e vamos embora para as praias, vamos para a região dos lagos, vamos subir a serra, vamos para Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, e não pode nada disso, tem que ficar dentro de casa. Sim, é fato, nós temos que ficar dentro de casa. Embora isso gere na gente uma sensação desconfortável, sabe, assim, de impotência, de te tirar a sua liberdade de ir e vir, que a nossa Constituição diz que a gente tem essa liberdade, Maristela, e tira. Mas nós temos que fazer isso, ou então o contágio vai aumentar. Por que eu não sinto isso?
talvez porque você Eu tenha não consigo outros sentir isso. focos, né? O seu tem um olhar. A pessoa que fica doente, ela tem uma predisposição a. Porque quando você falou que dessa ansiedade, eu não estou me enquadrando nisso. E eu fico em casa, eu fico bem. Eu acordo normalmente sozinho, né? Faço meu café da manhã, fico vendo televisão. Se eu tiver algum cliente para visitar, eu vou nesse cliente, lógico, muito bem protegido. Mas fora disso, eu tento ficar em casa o máximo possível. E eu fico bem. Não tenho mesmo esse problema de ansiedade. Mas tenho problema, alguns irmãos, nós somos 5. Eu tenho visto meus irmãos, uma irmã principalmente, com problemas de ansiedade. Como é que vai se conduzir isso? Bem, lembra que eu falei? Ansiedade é consequência, Tá. não é a causa. Então, o que é que está causando essa ansiedade? É esse estudo que a gente tem que fazer. É claro que hoje, por que o número é exorbitante? Né? Nós tivemos aí que sermos isolados, socialmente falando. Todo mundo teve que se isolar. Isso gerou estresse. Isso gerou medo. E o medo de perder o emprego, medo do que vem por aí, do incerto. Eu não sei o que vai acontecer com a gente, o que pode vir. Medo da própria contaminação. As pessoas estão com medo, de verdade. Esse isolamento está gerando, em algumas pessoas, no caso, quem já tem predisposição à ansiedade, por exemplo, nós temos aí a ansiedade, ela se desdobra em outros, né, transtornos. Por exemplo, nós temos o transtorno de ansiedade generalizada, porque daí a pessoa não para de pensar, ela fica tentando achar uma solução e ela fica tentando entender. E aí a angústia bate, ela vai para a rede social, procura a informação aqui. Quanto mais ela se alimenta de informações, mais ansiosa ela fica. E essa ansiedade generalizada, ela se dá pelo transtorno de pensamento acelerado, que nós temos esse transtorno de pensamento acelerado. A cabeça não para. Às vezes a pessoa sofre com isso, ela fala, como é que eu faço para parar de pensar? Né? As pessoas que têm toque, né, o transtorno obsessivo compulsivo. Aquela pessoa que tem até um filme que o personagem faz isso, de checar várias vezes, se apagou, acendeu a luz, ele faz isso em movimento várias vezes, a pessoa vai ver se fechou a porta, levanta, fechei, deitou para dormir, não, vou lá de novo para fechar. E ela fica, isso é sofrimento. Tem pessoas que geram rituais, por exemplo. Eu tenho que fechar a porta e dar 3 batidas nela. Eu tenho que dar 5 batidas. Se eu dei 4, vai acontecer alguma coisa ruim para mim. Tem pessoas que não conseguem fazer a sua oração, porque no meio da oração ela começa a ter um pensamento que judia mesmo, que diz para ela que ela está fazendo errado. Ela começa a oração toda de novo. O que acontece? Essas pessoas agora estão desenvolvendo o transtorno obsessivo-compulsivo com relação à prevenção da Covid, que é o lavar a mão, aí ela vai excessivamente lavar a mão, ela vai excessivamente utilizar do álcool gel. Isso está gerando sofrimento. Não que não tenha que fazer, mas essas pessoas estão indo além. Então, os casos de ansiedade estão assim, atacando absurdamente. Você disse, mas por que eu não sinto? Eu também não sinto. Mas eu tenho uma causa? Não, eu não tenho uma causa. Você talvez não tenha uma causa. Mas próximo a gente pode ter pessoas que tenham. E o que pode gerar uma ansiedade? O que nós estamos vivendo está gerando ansiedade nas pessoas. Eu já tenho mais assuntos, estou vendo o pessoal aqui pelo Zap também, mas eu tenho um comercial agora, tá, pessoal? E perguntas, essa é minha. E já tem uma outra pergunta aqui pelo Zap, como se conduzir. Eu acho que vai ser a pergunta final para a doutora Maristela, como é que nós vamos conduzir esse momento, né? Porque isso não vai passar agora, isso vai continuar, com certeza. Mas você acorda de madrugada, você não vai responder agora, só daqui a pouquinho. A pessoa acorda de madrugada, ela falou isso. Aí perde o sono, acha que perde o sono, aí pega o celular. Eu estou criando uma situação, mas uma situação que está acontecendo. Toda hora. Aí pega o celular, né? Porque a pessoa é viciada nisso que está aqui. Eu conheço 200 pessoas viciadas aqui. Aí, eu já ia mandar um beijo para você, tá? Já vou falar aqui.
Então as pessoas vão dizer, aí acorda de madrugada, pega o celular, tá? Aí abre lá o celular e fulano morreu. Já aparece logo ali, porque isso é toda hora, tem alguém morrendo e aparecendo aqui no celular. Até que as pessoas adoram postar isso em celular, né? Eu trabalho com isso, eu tenho que postar na página do programa de Carracena. Ela vai segurar essa resposta, a gente vai daqui a pouquinho, depois do comercial. Minha vida, meu amor, amo você, pode ter certeza disso. E ela está aqui mandando um beijo. Beijo, tio Hélio, beijo, Mari, amo vocês. Bárbara Carracena, minha sobrinha. Beijo, Bárbara, também amo você, de verdade, e muito feliz de ver a sua caminhada sempre, tá bom? E que caminhada, né? E que caminhada, né? É um nome, é um nome. A gente está voltando já do comercial. Lembrando que lá no alto, Mandacaru Pizzaria é Mandacaru, pertinho da Praça do Alto. Um abraço, Alexandre.